Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 5. E esse texto que nós leremos agora tem tudo a ver com aquilo que nós acabamos de louvar ao Senhor. A partir do versículo 24, Evangelho de São Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 24, capítulo 5, versículo 24. Vou voltar um pouquinho ao versículo de número 21. Bom, vamos voltar um pouquinho. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e põe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher de 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam os discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Senhor, esse é um momento tão especial em que nós estamos diante da palavra do Senhor, que é pura, santa e poderosa. Usa agora essa palavra, que o teu Espírito possa usar essa palavra agora para promover aqui tudo que te apraz. Que esse seja um lugar agora de salvação, de libertação, de cura, de milagres. Fala aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Jesus estava chegando, depois de ter atravessado o mar, e uma grande multidão o esperava. E aí, algumas coisas interessantes acontecem nesse texto, que quando Jesus chega ali, desce do barco, e ele mal sai do barco e anda alguns metros, veio um dirigente da sinagoga, um líder da religião judaica, que estava com um problema sério na sua família, um problema de morte na família, e ele se prostra diante de Jesus, se atira aos pés de Jesus, e aquilo ali já devia ter impactado muita gente, porque um líder da sinagoga, por certo era um homem que estava bem vestido, por certo era um homem muito respeitado e conhecido, e agora ele não se importa de se atirar naquele lugar ali, onde beira de mar, o que tem? Tem areia, tem lama, tem terra, e ele ali se atira aos pés de Jesus, e ele clama para que Jesus vá até a casa dele. Não é sobre Jairo que eu vou pregar hoje, mas esse homem convida Jesus para entrar na casa dele e abençoar sua família, curar sua filha. Uma das maiores alegrias de Jesus no ministério dele era entrar nas casas. Jesus muitas vezes entrou nas casas, e uma dos grandes desejos de Jesus é entrar na sua casa. E Jesus entra na nossa casa quando entra na nossa vida, e nós é que levamos Jesus para dentro da nossa casa. E
E o final desse texto, ele realmente, Jesus entrou lá e o milagre aconteceu. Mas quando Jesus está a caminho da casa desse líder da sinagoga, uma mulher que vinha sofrendo muito. O texto diz que há muito tempo, há mais de 12 anos, ela sofria nas mãos de muitos médicos. Ela já tinha ido em busca de todas as soluções que existiam no seu tempo para minorar o seu sofrimento. E bateu no médico, bateu na porta de outro. Por certo, alguém falava assim: olha, eu conheço o médico tal, vai lá que aquele camarada é fera. E ela ia em nada. E o outro talvez falasse assim para ela a mesma coisa: olha, tem um médico lá em tal lugar, vai lá que você vai ficar curada. E nada. E ao contrário, ela ia de mal a pior. Quando nós não sabemos lidar com os nossos sofrimentos, ao invés de eles serem amenizados, eles vão ficando de mal a pior. E essa mulher, então, ela soube que Jesus vinha chegando naquele lugar. Ela, por certo, já tinha recebido algumas informações a respeito de Jesus. E ela então resolve e disse assim: se eu apenas tocar no manto dele, eu vou ficar curada. E ela foi. A atitude dela era um pouco perigosa, porque na lei judaica, quando uma mulher estava com hemorragia, quando ela estava com fluxo de sangue, ela era considerada ritualmente impura. E ela não podia tocar, muito menos num rabino ou num líder religioso, como Jesus era considerado por muitos. E ela então, a atitude dela poderia ser fortemente censurada, ela poderia sofrer sérias consequências. E outra coisa nessa situação, não era apenas ela que estava impura, mas quem ela tocasse se tornava impuro. Então ela estava diante de uma atitude difícil. Mas essa mulher, o sofrimento dela era tão grande, ela já vinha sofrendo tanto que ela se arriscou. E ela foi até Jesus e no meio daquela multidão, ela deve ter empurrado um para cá, outro para lá, outro para cá, outro para lá. Dá licença aí, você sai de cá, sai de lá, não é? E ela foi chegando lá e tocou. E quando ela toca, o poder de Jesus, flui um poder de Jesus que a cura imediatamente. E Jesus então percebe que isso acontece. Jesus quer agora saber quem foi abençoado com aquele poder do céu dele. E os discípulos sabem: é impossível, claro que alguém te tocou. Você está numa multidão, um toca no outro, o outro toca no um. Não tem como saber. Ele falou: não, mas de mim saiu algo especial. E aquela mulher então, ela tremendo de medo, porque ela sabia dos riscos que ela estava correndo, ela se atira aos pés de Jesus. E esse texto tem algumas informações que elas são muito interessantes, que quando ela fala isso, então ela se atira aos pés, ela chega perto de Jesus, e ela então diz para Jesus toda a verdade. Toda a verdade, ela conta toda a história. Ó Senhor, o Senhor quem abençoou foi eu mesmo. Eu vim aqui, fui empurrando para cá, para lá, e eu toquei no seu manto, e eu sabia que se eu tocasse no seu manto, eu seria curado. E foi isso que eu fiz. Ela, então, prostrando-se ali diante de Jesus, ela conta toda a verdade. Essa é uma das frases que mais me impressiona nesse texto. Ela conta toda a verdade. E aí Jesus, quando contempla aquela mulher ali, o adorando, prostrada diante dele e contando toda a verdade, Jesus disse: filho, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Essa mulher chegou sofredora na presença de Jesus. Ela chegou com a vida complicada, um tremendo sofrimento, mas saiu da presença de Jesus livre, salva e em paz.
Ou seja, se tornou uma vencedora. De sofrida a vencedora. De derrotada, por onde ela passou, aquela sensação de derrota, quando você vai de médico, o médico vai aqui, vai ali, e nada resolve o seu problema. A sensação que você tem é uma sensação de derrota. Ela chegou derrotada, mas saiu vencedora. Eu quero pensar nessa noite algumas atitudes típicas para você se tornar um vencedor, baseado nesse texto. Primeiro, os vencedores sabem lidar com os seus sofrimentos. Ela sofreu sim, ela sofreu muito, ela estava muito sofrida, mas aquela mulher, diante do seu sofrimento, ela nunca desistiu. O texto diz que durante muito tempo ela procurou ajuda em vários lugares, em vários médicos, mesmo indo de mal a pior, ela não desistia, ela insistia, ela continuava procurando ajuda. E isso é uma atitude própria das pessoas que não são autossuficientes. As pessoas que são autossuficientes, que confiam muito em si mesmas, elas desistem. Mas essa aqui, ela insistiu. E essa mulher, ela insistiu porque ela admitiu que diante dela estava algo fora do controle dela. Presta bem atenção. Essa mulher admitiu que havia nela algo que estava fora do controle dela. E quando ela permite, quando ela percebe que na vida dela tinha algo fora do controle dela, ela começa a buscar ajuda. E todas as portas que ela bateu, ninguém pôde ajudá-la. E ela então agora, o que ela faz? Admitindo que ela estava numa situação fora de controle, que aquela situação não estava mais no controle dela, ela então começa a reconhecer que ela era impotente diante daquela dor. A dor dela era grande, mas ela reconhece que ela é impotente diante daquela coisa. Então, ela, o que ela faz? Ela não nega a sua dor, e ela vai buscar ajuda em Jesus. Uma atitude típica de quem quer ser vencedor é não negar sua dor, não negar seu sofrimento, não negar que na tua vida tem coisas que estão fora do seu controle. Enquanto você quiser controlar tudo na sua vida, enquanto você quer achar que tudo está no teu controle, na tua mão, enquanto você achar que você por si mesmo pode controlar todas as coisas e resolver todas as coisas, tudo irá de mal a pior. Mas quando você reconhece a sua dor e você procura ajuda para a sua dor, mais cedo ou mais tarde, Deus vai enviar a solução para a sua dor. E então, quando ela sabe que Jesus está chegando, ela vai ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Primeiro porque ela creu em Jesus, mas porque quando você assume a sua dor, quando você não nega seu problema, você começa a transpor barreiras. Você começa a vencer obstáculos. Como ela reconhecia a sua dor, ela sabia que nela havia um problema fora do seu controle e que ela não tinha como resolver por si própria. Então ela começa a vencer a barreira do preconceito e do ritual religioso. Ela começa a romper a barreira da multidão que estava na frente dela. Ela começa a superar barreiras e dificuldades, mas o que a motivava era a sua fé, sim. Mas o que a motivava em primeiro lugar é que ela sabia da sua dor, e ela sabia que a sua dor, ela não tinha controle mais sobre ela. Então ela vai procurar em Jesus. Ela procura Jesus. Primeira atitude típica de um vencedor. Um vencedor tem que saber lidar com o seu sofrimento.
Se você não souber lidar com o seu sofrimento, você nunca vai ser um vencedor. Todos nós sofremos. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas para que eu seja um vencedor, eu preciso saber lidar com os meus sofrimentos. E uma das maneiras de eu saber lidar com o sofrimento é eu admitir a minha impotência diante desse sofrimento. Eu preciso de ajuda. Sabe o que acontece com muita gente quando vem o sofrimento? Muita gente quando vem o sofrimento se deixa dominar pelo sofrimento e se afasta de Deus, se afasta dos amigos, se afasta da família, se afasta da igreja. Quantas pessoas se afastam da igreja quando eu ligo: irmão, estou sentindo sua falta, onde é que não dá, pastor, estou sofrendo muito, acho que Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Mas nós vemos essa mulher, que o sofrimento dela, ao contrário, fez com que ela se aproximasse de Jesus. Mas o que levou essa mulher a se aproximar de Jesus em primeiro lugar foi a consciência dela que aquilo estava acima do controle dela, que aquilo era maior do que ela e que ela não poderia resolver sem uma ajuda sobrenatural de Deus. Talvez você esteja no mesmo estado aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui e você está passando por situações difíceis na sua vida. E talvez essas situações estão se piorando a cada dia mais porque você ainda não entendeu que essa situação está fora do seu controle. Que essa situação só vai se resolver e o seu sofrimento só vai ser resolvido a hora que você buscar ajuda em Deus, buscar ajuda em Jesus. Mas você tem que reconhecer isso, não negar o seu problema. Sabe o que acontece com quem vive negando os seus problemas, suas dificuldades? Danifica suas emoções, arrebenta com suas emoções, deixa de crescer. Pessoa que não admite suas dificuldades, seus sofrimentos, suas necessidades, não cresce, não amadurece. Se eu sei enfrentar minhas lutas, minhas batalhas, eu cresço. Eu cresço como pessoa, eu cresço como crente, eu cresço como pai, eu cresço como mãe, eu cresço. Mas tem pessoas que estão ao contrário, a impressão que tem é que com a medida que o tempo passa, elas ficam mais imaturas, porque não estão sabendo lidar devidamente com o seu sofrimento. Mas quando eu reconheço que sou impotente, tenho um problema, tenho uma dor, eu não posso por mim mesmo resolver, então o que acontece é que uma coragem vai começar a crescer dentro de mim. E Deus vai me dando um encorajamento para que eu possa suprir e transpor todas as lutas e todas as batalhas. Essa mulher é tomada por uma coragem invejável. Ela resolve correr todos os dias. Não era fácil essa situação. Se fosse declarado ali por Jesus, publicamente, que ela estava impura e que ela não podia fazer o que fez, seria uma dificuldade muito constrangedora. Seria um constrangimento tremendo, né? Nós não somos capazes de imaginar isso, porque nós vivemos num outro contexto. Mas ela foi encorajada, ela não teve medo de mudar. Ela não foi responsável pelo seu sofrimento. Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu percebo como pastor? Muita gente é irresponsável pelo seu sofrimento. Não busca ajuda e tem medo de mudar. Uma vez eu era pastor de uma igreja e tinha um homem que ele era viciado em cocaína. E a esposa dele me procurou a igreja pedindo ajuda para que o marido dela ajudasse o marido fosse para uma casa de recuperação, tal, a gente ajudou de todos os jeitos, mas aquele rapaz acabava não indo.
A gente tomava todas as providências, aconteceu isso mais 10 vezes, sem exagero, mas 10 vezes ele não ia. O que está acontecendo? Eu fui descobrir que o problema não era ele. A esposa tinha medo que ele mudasse. Enquanto ele era viciado, ele dependia dela e jamais iria abandoná-la. Se ele ficasse curado, ela tinha medo que ele a abandonasse. E por isso, então, ela de fato é que dificultava para o homem uma recuperação. Mas às vezes somos nós mesmos que temos medo de mudar. Somos nós mesmos que estamos tão acostumados com o sofrimento e com a dor que a gente não sabe como conviver sem a dor e sem o sofrimento. O que Jesus tinha para essa pessoa era algo muito maior. Ela sai da presença de Jesus, salva e sem sofrimento. Em paz, salva e sem sofrimento. Não tenha medo de mudar. Os vencedores não têm medo de mudar. Os vencedores enfrentam tudo para que a vida deles seja transformada. Outra atitude típica de um vencedor é que um vencedor não deixa que as circunstâncias dirijam sua vida. Se você quer ser um derrotado, deixe as circunstâncias dirigirem sua vida. Essa mulher tinha dor? Tinha sofrimento? Tinha. Mas além dessa atitude dela, de se considerar impotente diante da dor dela, de não negar a sua dor, de ter coragem para enfrentar todas as dificuldades, para mudar a sua situação, de ir no caminho certo, na pessoa certa. Essa mulher é alguém que não deixou que as circunstâncias da vida dirigissem sua vida. Se ela fosse se concentrar nas circunstâncias, primeiro, nem teria chegado perto de Jesus. Segundo, já estaria em algum lugar lá chorando, lamuriando. Oh céu, oh vida, oh céu. Mas ela não deixou ser dominada pelas circunstâncias da vida. O que dominou não foram as circunstâncias, mas o desejo de ser curada. O desejo de ser curada foi maior. E a impressão que a gente tem é que algumas pessoas não têm o desejo de ser curado, porque deixam que as circunstâncias joguem você para todos os lados. Tem gente que está jogada no fundo do poço por causa das circunstâncias. Deixou as circunstâncias te jogarem no fundo do poço. Tem gente que as circunstâncias atirou para um lugar só, vive sozinho, vive solitário, vive sem esperança, porque as circunstâncias, você deixou que as circunstâncias te empurrassem para lá. Tem muita gente que está sem fé na alma, sem fé no coração, porque diante das circunstâncias da vida se tornaram tão amargas e se deixaram dominar pela incredulidade, e hoje não conseguem ter fé que as mova para a presença de Jesus. Não deixe que as circunstâncias da vida dirijam você. Ela não permitiu que a circunstância da vida a dirigisse. E ela então parte para Jesus. A outra característica dos vencedores é que os vencedores agem com fé. Os vencedores agem com fé. Jesus disse: alguém me tocou. Mas claro que alguém te tocou. A multidão? Não. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. Muitos tocam em mim por admiração, talvez dissesse Jesus. Muitos querem ver o que eu faço, milagres e curas, e muitos me procuram para tocar comigo por admiração.
Muitos me tocam porque têm algum interesse. Muitos me tocam porque querem ser bem vistos perto de mim. Mas essa pessoa me tocou com fé, e muito diferente de todos que me tocaram por enquanto nesse lugar aqui. Ela me tocou com fé. Ela confiou no meu poder. Ela confiou que eu não ia reprimi-la. Ela confiou que eu não ia condená-la. Ela confiou que eu não ia expô-la publicamente. Ela confiou que eu a acolheria. Ela confiou na minha graça e no meu poder. Ela confiou no meu amor. Ela achou que eu sou uma pessoa confiável. Isso é fé. E ela então, Jesus disse, ela me tocou com fé. E Jesus disse para ela, filha, a sua fé te salvou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. E fé não é acreditar. Acreditar é uma coisa, até o diabo acredita. Fé é uma confiança que nos leva a nos entregarmos a Jesus, a nos atirarmos nos braços dele, a depositarmos nossa confiança única e exclusivamente nele, para a salvação eterna das nossas almas, para o perdão dos nossos pecados e para o bem-estar dessa vida. Ele é a nossa maior confiança. Eu deposito nele. Eu gosto de dizer aqui na igreja que é como você quando sentou nesse banco aí. Quando você chegou aqui, você sentou nesse banco, você nem pensou que ele poderia quebrar. Você descansou, se entregou a esse banco. É assim que a gente tem que fazer com Jesus. É assim que você tem que fazer com Jesus, essa mulher. Essa era a sua fé. Jesus não busca apenas admiradores. Jesus busca seguidores. E para seguir a Jesus, tem que ser uma pessoa de fé. Tem que ter fé. Vencedores são pessoas que exercem fé. Primeiro, ela ouve de Jesus. Ela não teria procurado Jesus se ela não tivesse ouvido. Concorda comigo? Ela ouviu de alguma maneira. Ela ouviu, Jesus está chegando aí. Talvez ela tenha ouvido até assim, sabe aquele líder da sinagoga? Ele também foi lá procurar Jesus. Quem sabe isso aconteceu? Estou aqui imaginando. O pastor gosta de imaginar. E ela disse, ela ouviu. E quando ela ouviu, a fé sempre começa pelo ouvir. E é o que você está ouvindo agora. Você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu. E depois que ela ouviu, ela creu que Jesus iria estender a mão para ajudá-la. Ela creu que Jesus era capaz de ajudá-la. Ela creu que Jesus a trataria acima das regras, acima das leis, acima dos ritualismos. Ela creu em Jesus. Ela creu no poder de Jesus, no amor de Jesus, na graça salvadora de Jesus. E aí então ela vai. E a fé, ela nos leva a colocar em prática. Ela vai lá e coloca uma fé prática. Tiago diz que a fé sem prática é morta em si mesmo. Ela vai lá e pratica. Jesus tocou no manto de Jesus, esperando o sobrenatural de Jesus. E o sobrenatural de Jesus vem. E quando a gente busca Jesus assim, com essa fé, Jesus faz algo extraordinário. Quantos exemplos na Bíblia de gente que ninguém acreditava, de gente que ninguém fazia fé que podia mudar, de gente desacreditada e tal, e quando procurou Jesus com fé, tudo mudou. Quantas pessoas eu encontrei ao longo da minha vida de pastor que parecia que tudo estava acabado.
gente que já vinha sofrendo há tanto tempo, tudo de mal a pior, parecia que tudo estava indo para baixo. E quando buscou Jesus com fé, tudo mudou. Tudo mudou. Então ela chega ali. Eu vou falar sobre agora a última reflexão desse texto. Os vencedores ganham o melhor prêmio. Os verdadeiros vencedores não ganham um prêmio qualquer, ganham o melhor prêmio. E qual é o prêmio que Jesus dá a essa mulher? Filha, você teve uma fé tão extraordinária, você teve uma coragem tão extraordinária, você teve uma humildade tão extraordinária, você não negou seu sofrimento, você se julgou impotente diante da situação. Filha, a tua fé te salvou. Os vencedores mesmo não ganham um prêmio qualquer, os vencedores ganham um prêmio. Os vencedores não ganham uma medalhinha qualquer, os vencedores têm o melhor prêmio. E o melhor prêmio que um ser humano pode ganhar na sua vida é ter a salvação de Jesus. Você pode ter o dinheiro que você quiser no mundo, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida financeiramente, sem Jesus não leva nada. A algum momento, tudo você vai se dar assim, com coisas vazias, sem expressões e sem significado. Conquistar toda a cultura do mundo, mas sem ter a salvação de Jesus, vai chegar um momento que você vai ver que aquilo não está te levando a nada, você vai sentir um vazio tremendo na alma. As pessoas que mais se suicidam no mundo não são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente e culturalmente. A salvação de Jesus é que nos coloca na direção certa. A salvação de Jesus vem quando Jesus perdoa os meus pecados. Ele perdoou o pecado dessa mulher mediante, sabe uma coisa muito importante? Essa mulher, ela contou toda a verdade para Jesus. Quando Jesus quis saber o que aconteceu, quem foi, ela chegou. Eu gosto desse versículo. Ela contou toda a verdade. Sabe qual é o primeiro passo para você ter a salvação da sua alma? É começar a contar toda a verdade para Jesus. Conte toda a verdade. Não tenha medo de contar todos os seus pecados para Jesus, para poder pedir perdão e se arrepender deles. O caso dela não foi um pecado, o caso dela foi uma situação constrangedora que ela criou. Mas ela contou a verdade sobre algo que não era típico naquele momento. Mas ela abriu o coração e contou para Jesus toda a verdade. E você precisa contar para Jesus toda a sua verdade, confiando nele, cheio de fé. Hoje Jesus não está aqui com manto em pessoa para você tocar no manto, mas você pode tocar pela fé quando você abre o coração para ele. Confia nele, cheio de fé, se dirige a ele, conta a sua verdade para ele. Diga: Jesus, tudo isso é a minha verdade, é essa aqui. E tudo que é a minha verdade e te desagrada, eu te peço perdão. Eu me arrependo da minha história. Tudo na minha história que não foi a tua vontade, perdão, Senhor. Jesus vai fazer igual fez com essa mulher, ele vai te acolher, ele vai te receber, ele vai dizer: olha, você teve fé, e além da sua fé, você se arrependeu dos seus pecados, você confessou os seus pecados, você confiou em mim, você confiou na minha graça, no meu perdão, no meu amor. E aí você ganha o maior presente, a salvação. E junto com o presente dessa salvação de Deus, vem a paz. E junto com essa paz, vem o fim de determinados sofrimentos da sua vida. Eu digo até que vem o fim dos sofrimentos num sentido. Qual é? Porque daqui para frente, quando vierem os sofrimentos, você vai saber lidar com eles. Eles não vão acabar, mas você vai saber lidar com eles.
Ninguém será um vencedor sem confiar na graça de Jesus. Jesus quer fazer de você um vencedor, e o prêmio que Ele quer te dar nessa noite, Ele quer te dar a sua salvação. E Ele quer te encher de paz. Jesus, quando pregou o primeiro sermão na face da terra, Ele disse: vocês querem saber uma coisa? Eu vim trazer a minha salvação para vocês. Mas para vocês terem salvação, tem que ter fé e arrependimento, arrependimento e fé. E para ser arrependimento, tem que contar toda a história. E para ter fé, tem que se prostrar aos pés de Jesus, como essa mulher iu adorar. E pela fé, buscar Jesus. E pela fé, tocar em Jesus nessa noite. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje porque você está precisando tocar em Jesus hoje pela fé. Senhor, essa é a minha história. Senhor, essa é a minha verdade. Senhor, eu tenho sofrido. E talvez tenha alguém aqui nessa noite que está como essa mulher, que estava sofrendo de mal a pior, mas não desistiu até que ela encontrou a solução de Jesus. Talvez você é alguém que já passou na mão de muitos médicos, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, mas você está precisando mesmo de Jesus. E Jesus quer que você toque nele, mas Ele também quer tocar em você nessa noite. Isso Ele faz quando você vem a Ele com fé. E você está disposto a contar a história para Ele. Sabe, Jesus, tem uma história na minha vida que está fora do meu controle. Eu quero te contar nessa noite. Agora, sabe uma coisa que está fora do controle de nós todos aqui? Tem uma coisa que está fora do controle de todo mundo aqui. Muitas coisas, mas uma delas. Muitas coisas estão fora do nosso controle. Mas vou dizer uma só aqui. Porque essa tem consequências eternas. O pecado está fora do nosso controle. Enquanto você quiser resolver o problema do pecado, querer parar de pecar, deixar o pecado sozinho, você não vai conseguir. O homem, por mais que tente se desempenhar para conseguir de Deus perdão pelos seus pecados, não vai conseguir. E quer que eu te dê uma boa notícia? Alguém já se desempenhou pelos seus pecados. Jesus se desempenhou pelos nossos pecados. E pelo desempenho de Jesus que foi até a cruz, agora eu posso me aproximar de Jesus e resolver o problema dos meus pecados. Só Jesus pode resolver. A Bíblia diz que nosso pecado é o nosso maior problema espiritual. Nosso maior problema espiritual não é outro senão esse, o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. A primeira coisa que você hoje tem que reconhecer que está fora do seu controle e que você precisa de Jesus para te libertar do poder do pecado. Tocar em Jesus para dizer: Senhor, essa é a minha história. Eu sou um pecador e eu não tenho solução para isso, mas o Senhor tem. A solução nossa, o que nos cabe fazer é nos arrependermos e confessar a Jesus. Talvez você gostasse muito mais se eu pregasse um sermão aqui que dissesse para você que um vencedor, Deus vai dar um carro zero, vai te dar um carro melhor do que você tem. Você não é cauda, você é cabeça, essa baboseira toda que dizem por aí. Mas o que Jesus quer mesmo resolver, o que está fora do seu controle, é o problema do pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você pode resolver o que for da sua vida, mas enquanto não resolver o problema do pecado, o sofrimento irá de mal a pior. E o problema do pecado, como é que eu resolvo? Contando toda a verdade, contando toda a história. E se atirar aos pés de Jesus e pedir perdão a Jesus e adorar a Jesus em espírito e verdade. É isso. E aí Jesus, com
um amor incomparável. O que ele fez com essa mulher, ele quer fazer com você. Ele diz: filho, eu te amo. E hoje ele diria: filho, dei a vida por você na cruz, pelo muito que te amo. Filho, receba como recompensa a salvação eterna da sua alma. Filho, por você ter tido uma fé tal, vai em paz. Essa noite você não gostaria de tomar a decisão de tocar, de contar a Jesus a sua história, de confiar que Jesus pode te ajudar, não importa qual é a tua história, mas Jesus pode te ajudar a solucionar qualquer que seja a tua história. Assim como essa. E ela sai da presença de Jesus salva, ela sai da presença de Jesus em paz e com o seu problema resolvido, aquilo que mais a atormentava, agora está resolvido. É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Mas você precisa ter algumas atitudes que você tem. Um vencedor é uma pessoa de atitude. Muitas pessoas bem intencionadas, a vida está indo de mal a pior por falta de atitude. Nessa noite a sua atitude precisa ser: primeiro, eu realmente preciso da ajuda de Jesus. Começa. Eu preciso, eu não vou negar não, eu preciso dessa ajuda de Jesus. Eu não vou negar não, eu sou um pecador e preciso dos meus pecados perdoados. Eu não vou negar não, eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho controle, e eu sei que Jesus pode, porque Jesus pode ter controle de tudo quando eu coloco nas mãos de Deus. Eu não vou deixar as circunstâncias da vida mais acabar comigo. Eu não vou deixar mais as circunstâncias da vida me levarem para qualquer lado, mas agora eu quero entregar minha vida a Jesus. Essa mulher demonstrou isso quando ela se atira aos pés dele, se prostra aos pés dele. Mas você pode fazer isso agora, reconhecendo tudo isso e convidando Jesus para entrar no seu coração, na sua vida, ser o seu Senhor e o seu Salvador. Incline a sua cabeça onde você está. Eu quero ter esse encontro com Jesus, pastor. Essa mulher teve um encontro extraordinário com Jesus. E essa outra é outra parte, é outra qualidade do vencedor. Ninguém será vencedor sem um encontro marcante com Jesus. Ela teve um encontro extraordinário com Jesus. Todas essas coisas aconteceram. E você que nessa noite também quer ter esse encontro pela fé com Jesus. E contar a Ele toda a história, e confiar nele, e depositar fé nele, e crer, e se entregar. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Então, se nesta noite você de fato quer fazer isso, entregar sua vida a Jesus, esse é o momento agora da sua decisão com Jesus. De nada te deter, nada impedir que você vá a Jesus e agora o receba como Senhor e Salvador da sua vida. E se você quer fazer isso agora aí no seu lugar, eu te convido para você orar. Fazer isso através de uma oração. Aí onde você está, ore agora dizendo para Jesus isso. E eu quero te ajudar nisso. Eu quero te ajudar para que você possa ser auxiliado nesse momento. Eu não quero manipular a sua vontade nem a sua consciência de jeito nenhum. Mas eu quero te ajudar porque eu tive muitas dificuldades e nem pouca gente me ajudou no dia da minha decisão. Eu tive muita dificuldade porque não tive muita ajuda. Mas o Espírito Santo do Senhor está aí. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós somos servos de Deus que auxiliamos Deus nessa hora. Nós somos instrumentos de Deus. Se você realmente nessa noite quer tomar essa decisão, ter esse encontro com Jesus, ore agora dizendo o seguinte para Jesus. Repita comigo em voz bem baixinha ou em pensamento. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu preciso da Tua ajuda. Senhor Jesus, eu nada posso fazer
para perdoar os meus pecados, para dar uma nova direção espiritual à minha vida. Mas tu podes me ajudar. Jesus, eu te peço nesta noite, entra na minha vida, Jesus. Perdoe os meus pecados, Jesus, e me dê essa tua salvação, me enche da tua paz. Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, e eu me entrego agora a Ti, como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Gostaria de saber quantas pessoas oraram comigo assim hoje. Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão. Na galeria também. Eu quero convidar todas as pessoas que levantaram a mão para vir aqui orar comigo na minha frente. Que eu quero orar por você agora. Sai do seu lugar e venha. Vem aqui, por favor. Você que levantou a sua mão, venha. Fica de frente para mim, por favor. Pode vir aqui. Sai do seu lugar e venha. Pode sair do seu lugar e venha. Você lá na galeria pede licença, a pessoa que está do seu lado e venha. Pode sair do seu lugar e vir. Venha. Deus abençoe. Outras mãos que levantaram, pode sair do seu lugar e vir. Você que aceitou a Cristo lá no Vida Vitoriosa, venha confirmar essa decisão agora. Venha aqui à frente também. Você que aceitou a Cristo lá, venha aqui à frente também, confirmando a sua decisão. Pode vir. Pode vir. Saia do seu lugar e venha. A coisa mais importante que Jesus quer nos dar é o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna da nossa alma, para ter um relacionamento com Ele aqui na eternidade. Pastor Soares, não pode vir aqui orar pelas pessoas que hoje entregaram sua vida a Jesus, pessoas que tomaram uma decisão, algumas que já têm Jesus estão aqui reconsagrando sua vida a Jesus. Louvamos-te, Senhor, porque neste lugar nós sentimos claramente a Tua presença poderosa, Senhor, através dos louvores e agora na ministração da Tua palavra. Damos-te graças pelo poder desta palavra, damos-te graças porque ela transforma, ela quebranta, ela muda vidas. Eu quero te agradecer agora por estas vidas que, ouvindo a palavra, foram tocados pelo Espírito Santo e elas abriram seus corações, ó Deus, e entregaram suas vidas a Jesus. Pai, escreva os seus nomes no livro da vida nesta noite. Pai, sela-las com o teu Espírito Santo e permita, ó Deus, que seus corações, mentes sejam transformados pelo poder de Jesus. Senhor, permita que ao saírem deste lugar, elas saiam restauradas, renovadas, libertas, curadas, física, emocional e espiritualmente. Permita, Senhor Deus, que elas possam sair deste lugar com uma nova esperança, com novos propósitos, ó Deus, que elas possam sentir a Tua presença a cada dia em suas vidas. Deus, aqueles que estão reconciliando, que estão voltando para Ti, seguras fortemente em suas mãos, e que esta noite em suas vidas também seja a retomada de uma vida poderosa em Jesus. Senhor, abençoa os nossos queridos nesta noite, permita que eles saiam deste lugar jubilosos, levando em seus corações a paz e a esperança que só encontramos em Jesus. Em nome dele, amém e amém.